Bom, começando o nosso workshop, o nosso bate-papo sobre HRBP. O principal objetivo aqui hoje, gente, é a gente falar um pouco dos desafios que nós enfrentamos nas organizações e no mundo atual e como que o RH ele pode ser estratégico e ágil nesse contexto e ajudar a gente em toda essa problemática, né? Antes de eu começar, não sei se eu não tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês, então já vejo algumas carinhas conhecidas, mas queria ter a oportunidade também de me apresentar. Então, meu nome é Daniela, atualmente eu sou RH, responsável pela planta, uma planta do setor automobilístico, em Betim, Stellantis, não sei se todos conhecem, mas era Fiat, a gente fez a fusão com a PSA, Peugeot e Citroën, e hoje a gente forma o grupo Stellantis, então sou RH responsável pela planta de Betim, responsável pela parte de HRBP, mas também segurança do trabalho e segurança patrimonial. Tenho 33 anos, sou formada em administração, com uma pós em gestão de pessoas, sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento de pessoas e por compartilhar, né, conhecimento, me considero uma eterna aprendiz, então vivo muito esse conceito de lifelong learning, que a gente tem a oportunidade de aprender não só na nossa vida profissional, mas também pessoal, e que isso conecta um com o outro, né? E eu tenho um propósito muito forte de ser facilitadora do crescimento sustentável de líderes e equipes. Acredito muito nesse ambiente colaborativo e acredito que é ele que faz com que a gente consiga atingir nosso máximo potencial. E hoje, viver essa vida, né, de HRBP me conecta muito com esse propósito. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Além disso, eu vou falar até no final, mas eu sou professora de 2 disciplinas na Sustentária, uma de desenvolvimento de pessoas pela metodologia WCM, e também professora do curso de HRBP e curadora, e a gente vai ter a oportunidade também de falar um pouco do curso no final, porque tem muito conteúdo legal. E bora lá. Para a gente fazer um aquecimento rápido, gente, e eu vou checando, eu estou vendo algumas mensagens aqui no chat, eu vou checando de tempos em tempo, porque eu não estou vendo vocês, eu queria fazer um aquecimento e entender como que vocês chegam aqui para o nosso encontro hoje. Então, 1 minutinho para que vocês consigam identificar essas figuras e vocês identifiquem qual que é o mood de vocês, qual que é o sentimento que está aí dentro. Vocês podem responder aqui no chat ou podem também utilizar esse QR Code, ele vai para o site do Menti, e aí se vocês quiserem ir diretamente também para o site www.menti.com e inserir esse código, ele também vai aparecer essa pergunta e vocês vão poder responder como que vocês se encontram hoje. Vamos lá. Como que vocês chegam? Qual que é o sentimento aqui? Olha lá, o pessoal já começou a responder, a grande maioria no 3, vou voltar lá, mas eu tô curiosa para os resultados. Dá mais uns minutinhos para o pessoal ir respondendo. O 3 está ganhando, mas tem gente de todo jeito. Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, na verdade, se a gente for parar para refletir, isso aqui são figuras, né, aleatórias que a gente enxerga no cotidiano, e a gente acaba enxergando carinhas nessas figuras, né? Esse efeito, ele chama pareidolia. É a capacidade do nosso cérebro olhar alguma coisa e identificar essa coisa com pessoas. E eu coloquei essa dinâmica aqui de propósito, né? Como o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de pegar uma imagem e conectar com características de uma pessoa, é fato que nós somos pessoas que se conectam com pessoas. Então, como o nosso assunto, a gente vai falar de HRBP, e HRBP tem muito a ver com pessoas, quis trazer esse quebra-gelo e trazer esse conceito de pareidolia, que é muito legal e que nos instiga a falar que não é sobre outra coisa que não pessoas, né? Especialmente quando a gente fala de resultados sustentáveis, de organização, do mundo novo, se a gente não focar nas pessoas,
será que a gente vai conseguir atingir os nossos resultados? Então, só foi uma reflexão rápida e um aquecimento para poder também entender como que a gente chega. A grande maioria chega aqui no 3, né, com café e um sorriso no rosto. Então, sejam muito bem-vindos. Também convido vocês a deixar toda a negatividade do lado de fora da nossa sala, para que a gente possa ter um encontro proveitoso hoje. E o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai compartilhar, né? É um dos meus propósitos. E também, quando eu penso nessa frase aqui, vocês imaginam e chutariam quantas horas de estudo a gente precisa para a gente se manter atualizado com o tanto de informação que a gente tem hoje? Quem chutaria aí? Queria que vocês chutassem uma quantidade de horas que a gente precisa para se manter atualizado. 2 horas? Será que é essa a quantidade? Quem mais chutaria? Quantas horas será que a gente precisa para a gente se manter atualizado de tudo que a gente vê no mundo hoje em dia? Mais algum chute? 24 horas. Bom, tem uma estatística, pessoal, que fala, um artigo, ele fez uma média, e ele fala que a gente precisaria de 160 horas por semana de estudo para a gente se manter atualizado. Então, nesse mundo, a gente precisa de quê? De muita agilidade e colaboração. E aqui que a gente, por isso que a gente está aqui, né? Dentro desse festival ágil, tentando colaborar e compartilhar conhecimento para que a gente facilite todo esse processo. Então, também instigo vocês a fazerem isso mais. Eu acho que é assim, somos colegas, muitos de profissão ou de estudos, então, por que não compartilhar coisa boa, né? Então, não só aqui na nossa aula, na vida, eu instigo vocês a fazerem isso, que eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Eu, por exemplo, estou aqui, vou compartilhar um conteúdo com vocês, mas tenho certeza que eu também vou aprender. Então, aqui também já fica uma outra dica. Fiquem à vontade em usar o chat, se quiserem também abrir o microfone, para aproveitar para se conectar e trazer também a experiência de vocês, que é isso que vai fazer o nosso encontro ser rico. Além disso, gente, eu falo que esse encontro rápido, a gente tem uma disciplina que a gente fala do conceito de HRBP, das principais características. Então, nesses 45 minutos, a ideia é que a gente comece a limpar as nossas lentes, né? Para que a gente consiga entender um novo modelo mental e talvez olhar a perspectiva da qual a gente vive através de uma outra lente, de uma outra perspectiva. E eu queria começar a falar, antes de eu entrar de fato no cenário de HRBP, das principais características e do que é esse papel que muito hoje as organizações se falam, eu queria fazer uma reflexão sobre desafios. Se a gente for parar para pensar, são os desafios que nos movem, né? E quando a gente faz um recorte sobre os desafios organizacionais, os desafios do RH, os desafios do mundo que a gente vive, um dos grandes desafios que hoje eu enfrento, e é um dos meus principais pontos que eu trabalho hoje na minha função, é de gestão, é a liderança. Né? Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que fala de um conceito de gestão, né, que ela é definida pela responsabilidade, mas ela também se dá pelo exercício da influência. Então, faz com que a gente precise pensar sempre de uma maneira abrangente e integrada. Essa frase, ela parece simples, mas se a gente for olhar o que ela tem por trás, o que significa trabalhar integrado, o que significa trabalhar de maneira abrangente, o que significa trabalhar pela influência, isso só gera desafio e só gera complexidade, né? E é olhando esses desafios, olhando tudo que o mundo tem nos trazido hoje de maneira diferente, é que a gente vai conseguir se posicionar enquanto RH para que a gente consiga atuar de maneira mais estratégica. E se a gente for fazer ainda mais um recorte, claro, né, gente? Os desafios, eles podem ser vários, profissionais e pessoais. Mas se a gente for fazer um recorte nos desafios que hoje a liderança enfrenta para que possa trabalhar de maneira integrada e de maneira abrangente, a gente vê muitas nuances, né?
Hoje em dia, os líderes, eles precisam tomar e anunciar decisões sobre pessoas o tempo todo, lidar com as emoções das pessoas de maneira racional e muitas vezes emocional, atuar para que a gente mantenha todos os colaboradores tranquilos e produtivos, estimular que os liderados estejam sempre engajados. Claro que isso aqui é um recorte de alguns desafios, mas o que a gente pode resumir nisso tudo é que a gente vive num mundo líquido, que precisa se adaptar, e por hora ele também é turbulento. Ele não é estável, ele vai modificando, e a liderança ela precisa se adaptar a esse contexto. E aí, aqui é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. A gente já parou para pensar no impacto desse recorte que eu estou fazendo com vocês, desse desafio de liderança no nosso dia a dia, e no papel do RH ágil, do HRBP? Se a gente for parar para pensar, não só a gente como atuante de RH, mas a gente como colaborador, a gente como líder, pode, e nem precisa ser líder dentro do RH, né? Líder do negócio. O quanto que esses desafios, eles nos impactam e nos faz com que a gente precisa se posicionar cada vez de maneira mais assertiva e estratégica. E aí, para a gente começar, né, a falar, todos esses desafios, eles geram aprendizados. E é nisso que a gente precisa focar, né? Aqui eu trago alguns desafios e aprendizados em vários contextos que o RH vive. Então, seja quando a gente tem alguma mudança organizacional, recentemente eu passei por isso, né? A gente fundiu com uma outra grande empresa e teve várias mudanças organizacionais, inclusive reportes globais, liderança, seja com esses novos desafios que vêm, né, nesse novo mundo, especialmente pós-pandemia, que exige uma liderança cada vez mais próxima e às vezes nem é mais próxima fisicamente, e aqui a gente pode explorar vários contextos, ou uma mudança simples de liderança, um desafio de diversidade que a gente também tem nas organizações. Hoje em dia, quem não se posiciona para diversidade e inclusão está atrás. Claro que a gente tem contextos diferentes e níveis de maturidade diferentes, mas diversidade é um ponto que tem gerado desafio e aprendizado para a gente. Flexibilidade, então, com a pós-pandemia, o quanto que as pessoas entenderam que flexibilidade é um ponto importante, né? Seja quando a gente passa por uma transição de carreira, e aqui eu só quis dar um exemplo, né? Quando a gente passa, aqui tá até peço desculpas, mas é a área técnica para HRBP ou vice-versa, nesse contexto de indústria, negociação sindical, pandemia, e vários outros desafios que a gente enfrenta que faz com que a gente tenha que se posicionar cada vez, como eu disse, de maneira assertiva. E aí eu queria deixar essa pergunta para vocês. Dentro do contexto que vocês vivem, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje e como que isso tem impactado você? Seja como RH, generalista, RH de uma área técnica, HRBP, como colaborador ou como líder, né? Quais são esses desafios e como eles têm impactado vocês? Eu vou dar um minutinho para que vocês possam responder a essa pergunta. Eu acho que aqui também é um momento da gente poder refletir, da gente parar e pensar um pouquinho, né, sobre a nossa atuação, fazer um check-in de como a gente tem lidado com tudo isso, para que a gente consiga seguir e melhorar a nossa atuação de uma maneira mais ágil, de uma maneira assertiva. Então, vou dar uns minutinhos aí para a gente poder pensar um pouco sobre esses desafios. Aqui eu só dei alguns exemplos de desafio, fazendo um recorte sobre desafios da liderança, desafios do mundo do RH que a gente tem hoje e o quanto que isso tem retroalimentado o nosso posicionamento. Se alguém quiser também abrir o microfone e compartilhar, fica super à vontade.
Muitas vezes é muito difícil, né, gente, a gente falar dos desafios. São tantos desafios de comunicação, desafios da gente motivar uma nova geração que está chegando no mercado de trabalho, novas startups, desafios de concorrentes, enfim. Mas é só entendendo o desafio que a gente vai conseguir se posicionar, que a gente vai conseguir entender como que está a nossa atuação. E depois eu instigo, aqui a gente não tem tanto tempo para a gente destrinchar um pouco dessa reflexão, mas instigo vocês a pensarem o quanto que esses desafios têm impactado e como no dia a dia de vocês, né? E aqui a gente nem está falando só de RH em si, é de todo, do todo, né? Das organizações de fato. E aqui eu gostaria de começar a fazer a reflexão sobre a nossa principal temática. Diante disso tudo que a gente está falando, qual que é o papel do HRBP nisso tudo? Dessa figura que é muito falada. Para quem não sabe, HRBP, no inglês, significa Human Resources Business Partner. Se a gente for fazer a tradução, é o parceiro de negócio, é o RH parceiro de negócio. Então, é aquele RH estratégico que atua junto com o negócio, entendendo as suas dores, entendendo as suas necessidades. Por isso que entender os desafios, os quais vocês estão inseridos, é muito importante. Porque é só através desses desafios que a gente vai começar a entender quais são essas dores, quais são essas problemáticas que a gente precisa resolver, né? Dando um exemplo para vocês, que a gente vive muito, muitas vezes o gestor ou as organizações enfrentam problemas com turnover. Mas por que o turnover está alto? Por que o turnover está crescendo? Que é a quantidade de pessoas que saem, né, voluntariamente ou involuntariamente. Geralmente a gente faz um recorte nos voluntários, pessoas que querem sair das organizações. Pode ser que a gente entendendo o desafio que aquele mercado está enfrentando, por exemplo, hoje tem muitas organizações novas, concorrentes, com uma política de remuneração mais agressiva. Faz parte da gente entender a causa raiz disso, entendendo esses desafios. Então, por isso que a gente começa fazendo uma reflexão sobre os desafios, para a gente poder entender, diante disso tudo, qual que é o papel desse RH estratégico diante desse contexto. Faz sentido? Bom, então vamos falar agora sobre esse papel dessa famosa figura profissional que muitas das organizações têm implementado. Não é um modelo novo, tá, gente? O modelo de business partner, ele se assemelha muito ao modelo de consultoria interna, que ele foi criado há muito tempo atrás, mas esse conceito, né, de HRBP, de parceiro do negócio, quando a gente fala dentro do RH, ele foi criado pelo David Ulrich, inclusive aconselho muitos materiais sobre ele, é interessante, inclusive eu sigo ele no LinkedIn, ele é super atuante, ele traz várias reflexões novas acerca desse novo papel, e ele fala que o principal papel é fazer essa ponte entre as necessidades do negócio e as políticas de RH. E na prática, quando eu vivencio esse papel, eu trabalho com esse papel há mais de 10 anos, um dos grandes pontos e características que esse papel exige é saber fazer perguntas, é o poder das perguntas. Então, a ideia é que o BP ele precisa ajudar o seu cliente a desenvolver essa habilidade mental para que possa pensar com clareza, né, e agir com certa consciência sobre aquele determinado problema. Então, um grande papel do BP é fazer refletir sobre esses desafios ou sobre aquela problemática que a gente está tratando, é trazer-se internalizações, gerar autoconhecimento, gerar mudanças, criar responsabilidade e compromisso, tentar mudar modelos mentais, provocar a autoconsciência, clarear pensamentos. HRBP significa agir como um camaleão de fato, é adaptar ao cenário ao qual está inserido, né? Está muito conectado com mudanças.
Então, quando eu entendo aquele desafio, e como a gente falou, o mundo ele está líquido, ele está turbulento, e ele muda o tempo todo, se a gente for parar para pensar rapidamente, quanto que a gente mudou desde a pandemia? Como que a gente vivia antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia? As mudanças, elas estão exponenciais. E como que a gente está lidando com isso? Então, o papel do HRBP é, sim, muito conectado com esse papel de mudança. Muito conectado com esse papel de mudança e também de transformação. É realmente conectar os pontos. Mas para conectar os pontos, gente, entre as necessidades do negócio e a estratégia de recursos humanos, dentro das políticas que o mercado pratica, dentro dos programas que o RH preconiza, é importante ter uma habilidade essencial: confiança. E, gente, confiança, ela não se cria de uma hora para outra, não se cria da noite para o dia. Ela é construída por meio de experiências positivas, relevantes e cumulativas. Então, não é você chegando numa área hoje, e aí aqui a gente pode ampliar, e a gente nem precisa falar do papel do HRBP, a gente pode falar do papel do líder, do papel do colaborador, do papel do RH em si, né? Que é muito importante para a gente agir nessa era da agilidade e ser assertivo com os nossos programas e realmente fazer a diferença, né, para o negócio. A gente precisa da confiança, o cliente precisa confiar na gente, mas não adianta a gente chegar lá e simplesmente, poxa, por que você não confia em mim? Porque ela não vai ser construída aos poucos. E aí tem um vídeo do Simon Sinek que eu queria passar para vocês, que ele fala um pouco disso, né? Ele fala um pouco dessa confiança que é construída aos poucos com a liderança. Eu vou abrir ele aqui. Não sei se todo mundo já viu, mas eu vou até deixar o link dele aqui também, para que, caso depois vocês queiram utilizar ele nas suas reflexões do dia a dia. Eu, particularmente, adoro esse vídeo, e ele faz muito sentido para a gente fazer uma reflexão sobre confiança. Então, vou só passar aqui o anúncio para a gente poder projetar. Um segundo, gente. Compartilhar de novo a tela. Number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Vocês estão escutando bem, Do gente? you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Leadership is the same thing. It's about transitions. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape.
So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate, you're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important, they're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons, but it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and it's as if she pressed a button. She goes, I love him, right? Leadership is exactly the same. There's no event. There's no thing I can tell you you have to do that your people will trust you. It just doesn't work that way. It's an accumulation of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless. Literally, pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say, that won't work, and you're absolutely right. But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a 3-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer. The number of times we're walking to a meeting, we're rushing, we go, how are you? Not good, I got to get to you later, I'm late for a meeting. Right. If you ask the question, you were standing there and you were listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, I love my job. Not I like my job. I like my job means, yeah, the challenge is great, they pay me well, I like the people. I love my job means, I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else is willing to pay me. I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. In business, we have colleagues and coworkers. In the military, they have brothers and sisters. That's how they think of each other. If you really have a strong corporate culture, the people will think of each other like brothers and sisters. It's like a family, right? No. Brothers and sisters. Deep love. Fight, but the love doesn't go away. Bicker, the love doesn't go away. And I'll fight with my sister, but if you threaten my sister, you're going to have to deal with me. Right? We'll fight internally, we'll bicker with each other, but nobody's going to hurt each other. And if anything from the outside shows up, you're looking at a unified front. Brothers and sisters. Now, how do you create brothers and sisters out of strangers? Common beliefs, common values, you know? Parents, in other words, executives who care about their children's success, who care to raise their children, teach them skills, discipline them when necessary, help them build their self-confidence so that they can go on and achieve something more than you could have ever imagined achieving for yourself. That's leadership. Bom, gente. Ogni 45. Bom, gente, eu acho que ele retrata, eu adoro esse vídeo, inclusive eu adoro vários conteúdos do Simon Sinek. Ele não fala só sobre isso, né? Ele fala sobre propósito, várias coisas interessantes que a gente está no meio do RH, é legal a gente conhecer, então quem não conhecia, fica a dica. E ele traz uma reflexão muito forte sobre confiança, né? É como se a confiança ela não vai, como eu já falei, acontecer de uma noite para o dia. Ela é igual a gente escovar os nossos dentes. Todos os dias a gente precisa ali escovar os nossos dentes. Senão não vai funcionar. A gente não fica fitness de uma hora para outra só porque a gente foi um dia na academia. É constância. Então, essa constância ela é muito importante para o papel de HRBP, né? Ela é importante porque é ela que vai trazer aquela credibilidade, de fato, para aquela conexão entre RH e cliente. E aí, gente, é muito importante, além disso tudo, né,
dos desafios que a gente falou, que vai impactar o posicionamento do HRBP, essa característica de ter confiança para que a gente consiga, de fato, influenciar a tomada de decisão e conseguir realmente fazer as reflexões importantes com o cliente. Um outro ponto importante é a gente estar antenado às tendências de RH. E aqui eu acho que esse momento que a gente está vivendo, o Festival Ágil por si só, ele é uma oportunidade da gente estar antenado a isso, né? A gente vai conseguir ver vários conteúdos que vão nos ajudar a ter gabarito para que a gente consiga implementar e trazer essas novas soluções para esses novos desafios que não param de aparecer. E aqui eu queria fazer um recorte de um artigo que eu li recentemente, depois eu até posso mandar o link para vocês também. Ele fala de goles de inspiração para o RH em 2023. Então, ele destrincha, a ideia não é a gente destrinchar todos eles, eu quero citar algumas pequenas coisas desses itens para que vocês possam ampliar a visão de vocês. E, claro, depois eu posso mandar esse artigo completo para que vocês possam ler. E são tendências que hoje os colaboradores estão mais atentos, as organizações veem como mais temas para ser trabalhados, e que é importante para que a gente consiga estar antenado, para que a gente esteja preparado na hora da gente responder a uma necessidade do cliente. Então, ele fala muito de remuneração, e aí ele amplia o nosso conceito de remuneração. Acho que, por muito tempo, a remuneração ela foi falada só remuneração mensal, né? E hoje as pessoas têm tido cada vez mais a capacidade de ampliar esse olhar para a remuneração fixa, para a remuneração variável. Hoje em dia, não é só a remuneração que impacta, mas os tipos de benefício, o quanto que eu também posso ganhar a médio prazo, não só a curto prazo. Hoje em dia, na experiência que eu tenho, a gente tem, por mais que a gente é uma empresa do setor automobilístico, uma empresa muito grande, muito conceituada, a gente tem uma política forte de home office, de teletrabalho, e isso faz com que as pessoas olhem isso como uma remuneração não em termos de dinheiro, né? Então, é importante que a gente olhe esse tema 360. Inclusive, como dica, existe um módulo, né, dentro do curso de HRBP, remuneração, que é super legal. A gente conta com a Viviane, que é uma especialista no tema, e vai trazer ainda mais esse conceito para vocês. Além disso, um outro tema que é muito visto e falado é produtividade e bem-estar, né? Então, hoje em dia, especialmente, acho que pós-pandemia, todo mundo entendeu que a gente não está aqui só para trabalhar, e é importante, a gente precisa também conectar com a nossa vida pessoal e o quanto que a gente consegue fazer esse balanço. Então, a gente viu os booms aí de burnout nas organizações. Então, é um tema que veio para ficar, e a produtividade, ela está muito conectada com o bem-estar. Inclusive, tem uma reflexão que a gente faz, o quanto que a alta performance, que está conectada com a produtividade, ela precisa estar conectada com um ambiente psicologicamente seguro. Até tem uma referência de um gráfico que até nas disciplinas que a gente dá dentro do curso de HRBP a gente fala disso, que isso está totalmente conectado. Então, se a gente tem um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas conseguem ser quem elas são, isso gera bem-estar e isso gera, sem dúvida nenhuma, alta performance, consequentemente, produtividade. Então, é um ponto que as organizações precisam trabalhar, né? Não adianta, né, a gente ter o comando e controle aqui, fica fora. Então, é um outro tema que a gente precisa entender nas nossas organizações, independente também do tamanho. Cultura e ritual, e aqui a gente ser o que a gente fala, e aí a gente está falando sim de cultura. E ritual, muitas organizações com o home office, né, com o boom do home office desde a pandemia, deixaram de lado, né, um cafezinho, alguns rituais importantes de encontros, e as pessoas têm sentido um pouco isso. Tanto que muitas organizações que começaram a trazer
políticas bem disruptivas, quando a gente fala de políticas de home office, de teletrabalho, voltaram um pouco atrás, exemplo, Google, por exemplo, acreditam muito no híbrido e acreditam que esses rituais, e a gente falar da cultura, aquela cultura que não é falada, é muito importante também para que as pessoas consigam se localizar e se enxergar naquele meio. Porque essa nova geração não é trabalho por trabalho, né? Precisa de um trabalho por propósito. Então, isso aqui conecta totalmente com isso aqui. Um outro ponto, né, que é muito importante para o RH agora, né? Tecnologia e dados, né? Então, hoje em dia, existe um conceito muito falado nas organizações, que é a ambidestria organizacional, que é a capacidade da gente olhar os dados para a nossa tomada de decisão. Então, a tecnologia está aí a nosso favor para que a gente consiga fazer isso de uma maneira bem mais inteligente. Claro que o Excel é um começo, mas eu acho que tem muito mais tecnologia para a gente já conseguir trabalhar com data analytics e que isso seja o grande guia e a grande mensuração do trabalho de RH, que acho que foi um grande desafio que a gente enfrentou até agora, né? A gente sempre trabalhava, era estratégico, mas a gente não conseguia mensurar. Então, tem aí uma tecnologia, uma inteligência artificial em um mundo que se abriu para que a gente realmente agora consiga ver essas tendências de maneira mais com fatos e dados, não só no sensitive, né? Essa pessoa evoluiu, essa pessoa desenvolveu. Hoje a gente consegue mensurar o quanto que aquela pessoa desenvolveu, né? O quanto que o engagement subiu. Temos ferramentas para isso, para que a gente consiga utilizar os dados a nosso favor, especialmente na tomada de decisão. E o último, não menos importante, diversidade, como eu falei. Diversidade é um tema que veio para ficar, né? A gente tem uma missão muito grande, especialmente como organização, de trabalhar a diversidade para que a gente realmente seja reflexo da sociedade. E é fato, né? A diversidade, ela nos extrai no que nós temos de melhor, porque ela nos potencializa como organização, como resultado, como pessoas também. Então, diversidade é um tema que veio para ficar. Então, organizações que não começarem a fazer esse movimento, esse artigo traz que vai ser muito difícil a retenção desses profissionais. Então, aqui são 5 itens bem novos, realmente, para esse ano, que eu vejo. E, gente, eu trouxe esse artigo porque eu consigo ver todos esses temas na prática, na realidade que eu vivo. Hoje eu estou numa indústria, mas eu consigo, quando eu conecto com pessoas da área de serviços, com colegas da área de mineração e de outros ramos, são muito parecidos essas necessidades. Então, aqui a gente até pode fazer também a reflexão contrária. Isso aqui são tendências que vão gerar desafios para a gente, enquanto RH, enquanto HRBP, para a gente poder entender e suportar a liderança na tratativa deles, né? E aí, olhando tudo isso, eu queria também entender como vocês estão. E aqui é muito com relação a essas mudanças todas que a gente está vivendo. Então, como que vocês têm reagido? Provocações mesmo para vocês entenderem tudo isso. Lembra que eu falei que o papel de HRBP está muito conectado com o papel de transformação, com o papel de mudança, em entender esses desafios? Então, como você tem reagido a essas grandes mudanças? Como você vem recebendo essas ideias que tendem a mudar a forma como as coisas são feitas? De que forma você tem manifestado a sua vontade de fazer as coisas diferentes? Como você tem encarado os novos desafios e essas novas habilidades que vão exigir da gente um esforço, sim, para a gente poder adaptar? Você tem conseguido lidar com riscos e incertezas, porque essas mudanças, elas geram, né, a gente não saber o caminho que a gente vai percorrer muitas vezes. Como você tem promovido a quebra do padrão? Como você está com relação à velocidade de adaptação nesses novos cenários? Qual que é o seu nível de persistência? Então, é só perguntas para que vocês possam responder para vocês mesmos, porque esse cenário de mudança, gente, ele veio para ficar. Eu não tenho dúvida de que daqui 2 anos a gente vai estar discutindo outras coisas novas.
E essa evolução está muito rápida. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, os grupos minoritários, eles já não querem mais que eles ensinem a gente. Então, o mundo da informação está aí para que a gente possa aprender, por isso que a colaboração ela é muito importante, porque a gente precisa de muito tempo para a gente aprender sozinho. Então, como que a gente utiliza das experiências dos outros para que a gente possa aprender. E diante disso tudo, eu queria iniciar, né, a parte final do nosso workshop com a indicação desse livro. Esse livro, ele fala sobre, ele chama, né, The Heart of Business, então, o coração do negócio, e ele traz alguns atributos, princípios, né, de liderança que a gente precisaria ter dentro desse novo contexto, independente do papel que a gente exerce, tá, gente? Então, ele faz muito sentido quando a gente fala desse papel do HRBP, do papel de um RH estratégico, de um RH ágil. Então, é muito importante que a gente tenha clareza sobre o nosso propósito, qual que é o nosso papel em todo esse contexto que a gente vive, quem a gente serve, quem são as pessoas de fato. Muitas vezes a gente está ali pensando que a gente serve o nosso chefe, mas não é isso, não é sobre isso. Será que se eu fizer só o que o meu chefe quer, eu vou estar impactando o negócio? E eu estou esquivando de ter conversas difíceis? Sem dúvida nenhuma, não deixar os nossos valores de lado, senão a gente acaba não sendo a gente não vai conseguir atingir o nosso máximo potencial. E ser autêntico, não ter medo de ser quem a gente é, né? Eu acho que a diversidade, ela abre justamente para isso, para que a gente tenha a coragem de ser quem a gente é e que a gente entenda que o mercado, as organizações, as pessoas estão mais abertas do que a gente imagina para isso. Então, aqui são fragmentos do livro, né? E são dicas para a gente conseguir atuar de maneira transversal na nossa atuação. E se eu fosse dar dicas minhas do que eu vivo hoje com relação a esse posicionamento, eu trago 3 palavras para a gente refletir: reciprocidade, vulnerabilidade, responsabilidade e sinceridade. Reciprocidade. Se a gente quer confiança, a gente confia. A gente precisa confiar, né? Se a gente quer autoridade, a gente precisa atribuir aquela autoridade. Muitas vezes a gente quer ser validado por aquele posicionamento e a gente nem valida o posicionamento daquela pessoa da qual a gente está tendo aquele relacionamento. Se a gente quer proximidade, a gente precisa oferecer proximidade. Então, às vezes, a gente quer que o líder seja próximo, conecte com a gente, mas será que a gente está conectando? Será que a gente está oferecendo, né, sobre isso? Aqui vai sair, mas vou tentar finalizar rapidinho aqui para a gente falar. Então, vulnerabilidade, coragem de não saber, né? Então, falar que realmente eu não sei e que a gente pode conectar. Responsabilidade, a responsabilidade é de todos. Muitas vezes a gente atribui a responsabilidade de alguma coisa errada só no outro, e a gente esquece também da gente mostrar a nossa vulnerabilidade. E sinceridade, que a gente possa ter diálogos